vezes eu estou falando algumas coisas e não está condizendo. Vamos iniciar essa reunião, colocando aí Deus aqui para que nos oriente e que nós tenhamos uma boa reunião. Estamos aguardando mais pessoas. Eu coloquei para vocês aí esse papel, que seria a implantação da estratégica, que seria a ESF. O que significa? Estratégia de Saúde da Família. Seriam, para quem não conhece, aquelas pessoas com aqueles coletes que vão para lá. Na tarja amarela tem lá, são 4 equipes que a gente tentou colocar dentro dessa implantação. Essas 4 equipes, ela vai trazer cada uma um médico, 3 enfermeiros e 6 agentes que vão ficar na rua. Vai ser bom para o Morro da Mandioca, para o Filhos da Terra, para o Maria Trindade, enfim, para a nossa população. Na reunião passada, aqui falou-se que até ontem me perguntaram se iam fechar a UBS. Não vai fechar a UBS. Não é isso a pauta que foi colocada. A SPDM iria assumir os 2 lados e colocariam 2 projetos pilotos. O primeiro, que não tem orçamento, seria colocado um médico, um odonto, uma recepcionista. Não estou falando isso como concreto, porque não está no ata. E só. Para a gente, usuário, eu não sei se eu vou usar o termo certo, Mário, seria um cala-boca para nós, população. Por quê? Nessa saúde da estratégia, aqui, eleva-se a quantidade de médicos, eleva-se a quantidade de profissionais. Então, eu creio, nós, juntos, população, usuários, conselhos que eu não estou vendo, não tem ninguém representando aqui agora, nós deveríamos lutar pelo ESF. E nós deveríamos, por exemplo, fazer uma carta e encaminhar para o conselho, no qual ele representa, o Mário Bortotto, mandar para a Secretaria Municipal da Saúde, mandar para a SPDM, para ver o que seria melhor para o nosso AMA. Hoje foram colocados 2 assuntos nessa pauta. Essa da estratégia, de como a gente vai estar movimentando isso daí, e a outra seria a segurança do AMA. Por enquanto, eu acho que a segurança do AMA, a gente tem que dar uma abafada agora na nossa conversa e focar um pouquinho aqui no ESF, no que seria bom para a senhora, para o senhor, para o Carlos, para o Maria José, para mim, enfim, para a Irani, para todo mundo, para a população. Não envolve a administração, tanto é que não tem ninguém aqui da administração participando desta conversa. Aqui é uma conversa. Por enquanto, eu não sei juridicamente, o Mário pode ajudar, eu não sei juridicamente até que ponto nós podemos ter essa força, porque ela foi convocada por alguns usuários. Fizemos um documento. Eu, o Carlos, a Maria Ana, que é do Jardim Canaã, e o Clarisvaldo representando o KM 22, que é mais conhecido como Jardim Jaraguá. Eu acho que eu vou dar uma parada na minha fala, deixar o Mário explicar um pouco mais, que ele já está com mais propriedade, para falar sobre o ESF e se nós, Mário, estamos certos nessa posição. Tá ok? Ok. Você quer... Pode? Eu quero fazer Pode tomar? Pode. Quero fazer uma fala, uma explicação do que foi conversado na última reunião do Conselho da Supervisão, que engloba todos os conselhos de Perus e Anhanguera. Num primeiro momento, nós recebemos uma informação de que a SPDM foi convocada a fazer um orçamento para contratar 4 equipes de saúde da família. Tá? A SPDM fez esse orçamento e encaminhou para a Secretaria Municipal de Saúde e
parece que a secretaria não aceitou esse orçamento. Não é que não aceitou, ela achou muito caro contratar, neste momento, a estratégia de saúde da família. A segunda proposta que foi colocada para nós na reunião da supervisão é de que seriam contratados duas pessoas para a recepção, um médico e um dentista. Tá? Que isso seria um ganho para a população neste momento, já que não se consegue contratar as equipes de saúde da família. Naquela reunião, tiveram várias falas de descontentamento com relação a essa mudança de posição da supervisão de Perus Anhanguera e da coordenadoria, que está acima da supervisão. E aí eu quero dizer o seguinte, enquanto membro do Conselho da Supervisão, não sou daqui do Conselho daqui, nós aqui não podemos tomar nenhuma decisão, tá? O que eu tinha conversado com algumas pessoas, com o Clarisvaldo inclusive, só um minutinho aqui. Oi. Tá bom. Tá. Tchau. Que eu conversei com algumas pessoas, inclusive com o Clarisvaldo, é que, como o Jackson falou, é muito pouco, nesse momento, fazer só essa pequena reforma. A gente sabe que a unidade aqui está super carregada, a população tem feito reclamações, apesar de que a gente percebe que o pessoal tenta fazer o máximo possível, mas é impossível, porque nas condições que eles têm trabalhado, é impossível. Então, precisa, na minha opinião, precisa contratar a estratégia de saúde da família. Agora, nós, como usuários, o que a gente pode fazer é conversar com o conselho daqui, tá? E propor isso, fazer pressão para que a gente mantenha esta proposta. Não aceitamos essa pequeníssima reforma que eles querem fazer. Isso não contempla a população. Não contempla. É necessário que tenha mais condições de trabalho aqui e, para isso, se eles contratarem a estratégia de saúde da família, como o Jackson falou, pelo menos uma equipe vai atender aquele pessoal do lado de lá do pedágio que não tem nenhuma assistência. Aqui, bem ou mal, e com muita dificuldade, ainda tem uma assistência. Não é ideal, mas lá eles não têm. Então, esse é um dos motivos que eu acho que a gente tem que defender a contratação da estratégia de saúde da família. Porque uma equipe indo para lá, fica mais 3 equipes que vai desafogar essa região aqui. Tá? Então, eu acho que, enquanto membro do Conselho Municipal e da Supervisão, nós temos que convocar urgente uma reunião do Conselho aqui e propor que o Conselho tire um documento, tá? Saia um documento em nome do Conselho, exigindo a estratégia, usuário e gestão. Eu sei que do lado da gestão é muito difícil, porque organização social é assim, a gestora ela é funcionária de uma empresa. Se ela for bater de frente com a própria gestão, ela vai sofrer penalidade, gente. Não vamos ser bobinhos, entendeu? Se fosse funcionário público de carreira, não. Mas, sendo da organização social, ela vai sofrer penalidades. Então, por isso que para nós é importante que os usuários se mobilizem, convoquem o conselho daqui, tem que ter quórum para essa reunião, tá? E aprovar nesse conselho um documento exigindo que a prefeitura contrate a estratégia de saúde da família. Nós não aceitamos essa pequena reforma, que isso não vai resolver nada. Apesar de que a Ana, que é a gestora, falou que ajudaria bastante lá na reunião, do meu ponto de vista, não vai resolver o problema e é muito pouco, muito pouco. Tá, usuários, só uma pergunta, Mário. Os usuários poderiam fazer essa convocação como nós fizemos agora? Então, se o conselho não consegue se reunir... Eu só tenho 2 conselhos, tá? Só 2 conselheiros da parte dos usuários que estão ativos. Se o conselho não se reúne, não tem quórum, o próprio conselho não pode
deliberar sobre isso. Se ele não deliberar sobre isso, nós, enquanto usuários, e aí a gente pode falar enquanto Movimento Popular de Saúde, aí sim nós vamos fazer um documento. Se eles não fizerem, nós, usuários, fazemos um documento, encaminhamos esse documento para a supervisão Perus Anhanguera, para a coordenadoria e para a Secretaria de Saúde. Tá? Então, a primeira etapa é fazer com que o Conselho se reúna, tenha quórum e aprove esse documento. Se não acontecer isso, e aí eu vou até dar um prazo. Se isso não acontecer num prazo de 10 dias, nós temos que tomar uma posição, os usuários, de pegar esse documento e entregar lá. Por quê? Porque eles... Poderia ser colocado no Ministério Público? Não, ainda não. Ainda eu não. acho que ainda não. Primeiro, vamos cumprir as etapas que a gente... Isso. Isso é uma medida, é a última medida que a gente pode fazer. E aí, por que tem que ser rápido? Porque o contrato da SPDM, na verdade, já deveria ter assinado essa mudança, ou para a estratégia de saúde da família, ou para essa pequena reforma que eles querem fazer. E eles não fizeram, não assinaram ainda. Então, está na hora, agora é a hora da gente batalhar, lutar para que eles contratem a estratégia de saúde da família. Porque se não contratar agora, fechou o contrato, só daqui 6 meses é que eles vão começar a discutir isso de novo. Tá? Então, essa é a questão que está colocada aí. Por que eu acho que eles cancelaram a reunião? Eu não entendi. Por que a Marlene pediu o cancelamento da reunião do Conselho? Né? E aí eu até mandei um e-mail, uma mensagem para a Maria, tá? Falando, olha, é importante que a gente converse lá, mesmo que o Conselho não esteja, que nós, usuários, precisamos conversar e tomar uma posição. Então, pedir para que o Conselho se reúna, aprove essa proposta. Agora, quantos usuários tem aqui no Conselho daqui? Você sabe? 3 ou 4? Seriam 4. Mas que não participam. Não participam, são 2. Porque são 2 titulares, 2 suplentes. 2, pela que a gestão nos mostrou, está tendo falta de 2. Então, só está tendo a presença de 2 conselheiros. Tá, mas, então, é assim, esses que conselheiros, são 50%. Esses conselheiros que não estão faltando, eles já foram substituídos ou não? Não. Então, nem aclamado ainda. Tá, então, mesmo eles tendo faltado em várias reuniões, que não é o correto, eles ainda são os conselheiros. Tá? Então, eles podem sim vir para a reunião e votar. Então, é importante, quem conhecer essas pessoas, contatar essas pessoas, as 2, explicar a situação e falar para ela, olha, é importante você ir pelo menos nessa reunião, que é urgente e que vai ter que tomar uma decisão importante lá. Tá? Se elas não vierem e não tiver quórum, não tem jeito. Aí nós vamos fazer um documento enquanto usuário. Mas e o usuário. quórum dos usuários munícipes? Aí o movimento não precisa ter quórum. Aí é quantas pessoas quiserem assinar o documento, vai assinar e a gente encaminha para a supervisão, para a coordenadoria e para a Secretaria de Saúde. Nós temos que fazer isso. Então, tem que pedir para que... Aí eu não sei quem é a Juliana, que é tem 2. Vamos depois então, a gente ver com a Juliana é a gestão. coordenadora, não é isso? Do conselho? Então, ela é uma das titulares. Tá. E é ela que pode convocar uma reunião. Então tem que conversar urgente com a Juliana, explicar a situação, falar para ela, Juliana, convoca uma reunião, chama as pessoas, tem que convencer essas pessoas para fazer essa reunião e tomar essa decisão. Se não tomar essa decisão, o Conselho, num prazo de 10 dias, nós perdemos a chance de conseguir o dinheiro, o recurso, nesses 6 meses agora. Então, isso é coisa bem prática do que tem que ser feito. Eu li o documento, assim, fiquei sabendo mais ou menos o que aconteceu. Isso aqui está na secretaria, está no site. O que aconteceu aqui a semana passada, né? Lamentavelmente teve um episódio complicado, mas isso reflete a própria condição da unidade. Né? Então, não vamos jogar, Jackson, a culpa total em cima dos funcionários. De maneira nenhuma. Tá? Mas a gente sabe que tem problemas porque eles estão sobrecarregados
Então, não tem como atender esse número de população com esse número de funcionários. Então, é essa a minha posição. Eu vou fazer um encerramento. Só para mim encerrar aqui, daí a gente continua, pode ser? Vamos lá fazer um encerramento aqui. Então, eu vou fazer um encerramento desse vídeo. Como nós fizemos a postagem aí para vocês, munícipe do Distrito Anhanguera, em geral, esse é a situação que está no AMA e o UBS Parque Anhanguera. Então, conforme as palavras aqui do Mário, nós vamos solicitar aí aos conselhos que façam uma reunião e você, munícipe, principalmente você, munícipe, venha e participe junto. Logo mais estaremos com essa data aí prevista para vocês e vamos fazer essa divulgação e lutar pelo ESF implantação aqui no nosso AMA. Nem que seja uma equipe. Ok? Muito obrigado. Sou Jackson Naim, da Rede TVS. Jackson.